Oi, pessoal, boa noite. Feliz sexta-feira para vocês. Tô eu aqui em mais um episódio na Escola Digital Fala MEI, todas as sextas às 20 horas. Eu venho aqui trazer alguma oportunidade para vocês, seja qual for, para que vocês possam receber isso como uma semente aí no coração de vocês e que vocês possam usar isso da melhor maneira possível. Essa semana eu fiquei pensando muito o que eu poderia trazer para vocês. E tem algo que chega muito assim em trabalhos que eu faço com profissionais que fizeram transição de carreira, principalmente, que se tornaram autônomos ou estão empreendendo um negócio, a dificuldade de entender qual é o valor do nosso trabalho. Mas antes de falar sobre o valor daquilo que a gente entrega, né, é a gente entender que enquanto eu não souber o valor daquilo que eu entrego, e eu não estou falando de preço, mas eu estou falando do valor que eu entrego, que são coisas bem diferentes. Isso às vezes se confunde ou se mistura, e muitas vezes a gente fica com dificuldade de precificar aquilo que eu entrego. E eu tenho um cliente que veio essa semana justamente com essa dificuldade. E isso ficou aqui, né? Eu falei, nossa, que baita ideia de trazer aqui para vocês sobre esse tema. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria contar algo para vocês. Quando a gente é criança, a gente é ensinado a fazer muitas coisas através dos nossos pais ou as pessoas responsáveis pelos cuidados conosco, certo? Então a gente precisa aprender a comer, a andar, comer, se vestir, né, entender sobre o horário, combinados, regras, seja o que for, tem sempre um adulto nos orientando e nos condicionando a fazer determinadas coisas. Aí a gente então cresce, né? E como adultos, a gente então aprende a se responsabilizar pelas coisas que a gente faz na nossa vida. Então, o valor disso que chega para a gente através dos nossos pais, principalmente através das pessoas que nos ensinaram a conduzir a nossa vida, é de um preço, de um valor muito alto. Não é preço, é valor. É de um valor muito alto. Isso chega para nós de maneira gratuita. Então, adultos, principalmente os nossos pais, que nos ensinam a ir para a vida, a encaminhar, nos ensinam a realmente ser seres humanos aqui neste mundo, na Terra. Então, a gente chega aqui nesse mundo dos adultos e muitas vezes a gente não valoriza de onde a gente veio. Esse já é o primeiro ponto. Enquanto a gente não compreender a profundidade disso que eu vou trazer para vocês, fica muito difícil da gente colocar e compreender o valor que a gente tem no mundo, na vida das pessoas. Aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, é o que vai chegar para o outro. Então, se eu não valorizo nem de onde eu venho, aquilo que eu recebi ali da minha fonte de vida, que são os nossos pais, ou as pessoas responsáveis por nos conduzir diante da vida, como que eu vou oferecer algo que eu produzo de muito valor e quero ser reconhecida por isso que eu faço, sem que antes eu mesma preciso me reconhecer? Então, aí já é um primeiro caminho de reflexão da gente entender como que a gente então cresce e como adultos a gente realmente consegue entender o valor daquilo que chegou para a gente através dos nossos pais. Então, a gente então ganha esse grande presente que é a vida dos nossos pais e como que a gente segue com esse baita presente ao longo da nossa vida. Então, a autovalorização, ela começa assim nesse lugar mais profundo da gente entender que nós temos a nossa história, o nosso destino, as nossas conquistas, os nossos tropeços e que isso faz parte de um pacote gigante chamado presente. E então a gente chega nessa vida como adultos e a gente entende que a gente oferece algo de muito valor, seja um produto ou serviço, não importa o meio ou o que eu vou oferecer, mas enquanto eu não reconhecer aqui no âmago o valor do que eu entrego, o outro pode receber isso como lá na ponta?
Por que o meu cliente não chega? Por que o meu cliente não valoriza o que eu entrego? De quem que é a responsabilidade? É do meu cliente ou ela é minha? Então, entender isso de uma maneira profunda, de como a gente coloca valor, e aí isso implica toda a nossa jornada, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, o tempo que eu me dediquei, os X valores, o investimento que eu fiz financeiro, para poder então entregar isso de tão valor que vocês estão recebendo aí. Não é o preço, é o valor do que eu entrego para o outro. Será que eu sei o quão eu impacto a vida dos outros? Será que eu sei o quanto o outro vai realmente ganhar e agregar na vida dele? E talvez aquilo que agregue na vida dele, ele possa disseminar isso para outras pessoas? Que são as relações de troca, troca, troca. Eu ganho, o outro também ganha. O ganho é para todo mundo. Será que eu tenho essa compreensão? Será que na hora de entregar o que eu tenho de muito valor, eu consigo reconhecer isso lá no meu coração? Ou eu ainda estou no enrosco de não valorizar o que eu entrego, e aí quando eu vou precificar, ou eu coloco muito abaixo, ou eu coloco muito acima, ou eu fico confusa na hora de precificar, e aí o meu cliente, ele não fecha, ou porque está muito caro, ou porque está muito barato e aí ele não entende se isso tem valor para ele, ou ele não entendeu aquilo que eu estou entregando, ou eu não fui clara naquilo que o outro vai ganhar. Será que eu estou sendo clara naquilo que eu entrego para o outro, no meu produto? Será que eu estou realmente sendo clara e transparente com o outro, com o que ele realmente vai ganhar contratando um serviço meu? Eu seria capaz de comprar um produto meu? Eu seria capaz de contratar um trabalho, um serviço que eu ofereço verdadeiramente e pagar pelo preço que eu realmente cobro? Vocês já fizeram essa pergunta? Será que vocês seriam capazes de pagar o valor, o preço daquilo que eu entrego de maior valor para você? Enfim, são muitas reflexões. Então, quando a gente fala de precificar, a gente só consegue ter segurança, confiança e consistência naquilo que eu vou cobrar quando antes eu reconheço o valor do que eu entrego. E é muito comum as pessoas não valorizarem, olha que interessante isso, é muito comum as pessoas não valorizarem aquilo que elas fazem com tanta destreza, com tanta facilidade. Então a gente ouve muito assim: nossa, mas eu não fiz nada pelo outro, nossa, mas eu só fiz isso ou fiz aquilo e o outro achou o máximo. É isso mesmo. O quão a gente não valoriza aquilo que a gente entrega tão facilmente, porque já é um talento, é uma habilidade, é algo que está aqui já, é natural meu. Então, muitas vezes, aquilo que é natural, aquilo que sai espontaneamente, aquilo que já nasceu comigo, aquilo que é natural meu, que sai espontaneamente, que eu faço de coração aberto, se eu não valorizo isso, é muito mais comum as pessoas valorizarem. E aí, se isso bate aqui de volta e eu, nossa, mas eu não fiz nada, gente, não entendi. Às vezes a gente fica com esse olhar, a grama do vizinho é melhor do que a minha, mas a gente não olha para nós. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque esse é o princípio das relações de troca. Eu só consigo trocar de maneira equivalente com o outro quando eu reconheço algo que eu tenho de muito valor e a partir deste lugar, dessa postura de reconhecimento daquilo que eu faço, sem esperar que o outro me reconheça, porque senão isso vira moeda de troca. Então, muitas vezes eu vou fazer algo pelo outro esperando o quê? Não é o preço que ele vai me pagar,
mas vai vir de outra maneira, pelo reconhecimento, pelo amor, pela gratidão. Então, muitas vezes a gente está trocando de maneira errada. Então, é mais profundo do que vocês imaginam. Então, quando eu reconheço o meu valor e reconheço também o valor do outro, aí a gente pode conversar e trocar de maneira equivalente. Esse é o princípio das relações de troca. Quando eu reconheço que algo falta em mim no sentido de uma expertise, ou eu sou ineficiente numa determinada entrega, ou em algo que eu não consigo ser hábil o suficiente para fazer, eu posso olhar para o outro e falar, caramba, ele tem algo que pode me ajudar. Eu preciso do outro. E quando eu assumo o quão eu preciso do outro, aí a gente pode trabalhar num equilíbrio. Porque aí eu posso tomar dele algo que ele tem e o outro pode tomar algo que eu tenho para ele. E quando a gente fala de entregar algo muito valoroso, a gente está falando do nosso trabalho, do nosso serviço, aquilo que eu entrego, aquilo que eu agrego na vida das pessoas, independente do que for. É a minha postura diante daquilo que eu entrego. Não é o que eu entrego, mas é o como eu faço isso aqui dentro para o outro, não para mim. Espero que essa reflexão chegue aí no coração de vocês, que vocês possam pensar sobre aquilo que vocês entregam e o valor daquilo que vocês entregam. Está realmente em consonância, né, com aquilo que está aqui no coração de vocês. Para que a gente não saia esperando reconhecimento, amor, qualquer coisa do outro, mas que a gente seja realmente reconhecido num outro lugar, né? Através dessa moeda de troca que a gente sabe que é o dinheiro, mas também com aquilo que eu posso trocar com o outro no mesmo lugar. Beijo para vocês e obrigada. Até sexta-feira.